Vamos conversar agora com Jorge Viana, ex-governador do Acre, ex-senador, agora presidente da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, a Apex, a quem damos o nosso bom dia e agradecemos mais uma vez por estar conosco aqui no CNN Novo Dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Jorge Viana, já lhe acreditei aqui como ex-governador, como ex-senador. Por isso eu quero um pouco, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o seu trabalho à frente da agência, a sua visão sobre o que acompanhamos no último domingo. A gente acompanha aqui as suas manifestações via rede social, a sua indignação. Quero saber se, na sua avaliação, as instituições estão respondendo à altura, você que já ocupou cargo no Executivo Estadual e também cargo no Legislativo. Mais uma vez, bom dia. Eu penso que agora sim, as instituições estão agindo na medida certa, com a força necessária, pela gravidade do que ocorreu no último domingo em Brasília. Mas esse processo vinha acumulando uma energia negativa e as instituições não faziam nada. O ato aqui do dia 12, do quebra-quebra, queimando carro, destruindo prédios públicos, tentando invadir a sede da Polícia Federal, não houve uma única pessoa punida, não houve nenhuma ação. E aí, de novo, volto a repetir, as instituições, de alguma maneira, naquele momento, foram coniventes com aquela violência. E era um ato preparatório para esse de domingo. E agora, no domingo, foi uma ação, me parece, mais grave ainda, segundo o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também o próprio ministro Flávio Dino, houve uma omissão deliberada das autoridades responsáveis pela segurança no Distrito Federal, pela integridade do Distrito Federal, seja da sociedade, mas especialmente dos poderes da República. Isso é muito, muito grave. E só tem um caminho, uma punição exemplar, porque até a invasão de campo de futebol tem punição exemplar. O mundo achou um caminho de punir quem invade campo de futebol, a imagem não pode aparecer nas televisões, a pessoa fica banida de participar de jogos por 10 anos, isso na Europa. Agora, invadir os poderes da República, quebrar todos os utensílios, destruir patrimônio, destruir a história do nosso país, é muito grave. É uma afronta e está prevista em lei essa gravidade. Nós não temos mais a Lei de Segurança Nacional, né, que foi substituída e já não era sem tempo, mas agora nós temos no Código Penal previsão para atos criminosos, terroristas, que atentam contra a Constituição. Não são atos antidemocráticos, são atos criminosos contra a Constituição e que atentam contra o Estado Democrático de Direito. É muito grave. Viana, obrigada pela presença aqui nos estúdios da CNN Brasil, aqui em Brasília. Eu queria saber do saldo até aqui, as consequências para o comércio exterior. O senhor que está à frente da Agência de Promoção do Comércio, dos Investimentos, da cara do Brasil lá fora nesse aspecto econômico, o quanto a imagem do Brasil ficou comprometida depois de domingo sob a ótica de investidores, de quem traria dinheiro para o Brasil e, por este motivo, pode ter segurado a sua intenção porque já não confia nas autoridades e na democracia brasileira. Ontem, para o nosso espectador poder se situar, Viana esteve reunido com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O senhor, na condição de presidente da Apex, já consegue mensurar o impacto para a imagem do Brasil do ocorrido no domingo? Então, Basília, uma das missões da Apex, de todo o corpo técnico, é trabalhar a fortalecer a presença do Brasil no exterior através do fortalecimento dos produtos, daquilo que o Brasil vende, né, para o mundo inteiro. Uma outra é atrair investimentos do mundo inteiro para o Brasil. E nós vamos tentar cumprir isso com a equipe muito competente da Apex. Ontem a gente organizou, já temos agora a diretoria, o Floriano Pêsaro, que está como diretor, a Ana Paula Repesa, que é uma técnica da organização, né, da Apex, muito respeitada. Nós já estamos prontos para trabalhar, mas nós dependemos sim da imagem do Brasil lá fora, porque
a imagem do Brasil já era muito ruim por conta do governo passado. O Brasil passou a ser visto lá fora não como um país que diminuiu o desmatamento, não como um país que tirou do mapa da fome milhões de brasileiros, mas voltou a ser visto como um país da destruição, do desmatamento, da invasão de terras indígenas. Isso é muito ruim para a imagem do Brasil. Agora piorou mais ainda. A luta da Apex é para ter matérias, artigos, ela participa de muitas feiras, para ter uma promoção de uma imagem positiva do país, como um país que tem um bom povo, um país que que sabe lidar com seus recursos naturais. E agora, eu nunca vi tanta capa de jornal mundo afora relatando essa tragédia, esse ato que danifica definitivamente a imagem da democracia brasileira mundo afora, né? O Brasil estava na capa de todos os jornais. Isso é péssimo. Para os negócios, inclusive. É isso que as pessoas do agronegócio, da indústria, do comércio, dos serviços têm que entender. Quando vai um grupo pequeno, porque se o país tem 220 milhões de pessoas, tinham 5 mil pessoas aqui em Brasília. E fizeram o que fizeram. Há 200 anos, nós somos uma república. 2 imperadores foram depostos. Tivemos impeachments. E nunca vimos nada parecido, né? A destruição foi terrível. E essa entrada no Supremo, na Suprema Corte do país, é uma coisa que assim, a gente não dá para aceitar, e eu espero que haja muita união de todos, junto com os 3 poderes, para que a gente possa virar essa página, mas obviamente punindo os responsáveis por essa tragédia que afeta sim a imagem do Brasil, afeta os negócios e dificulta, de certa forma, o trabalho da própria Apex, que eu agora tenho uma honra de presidir. E ontem estava lá o ministro de Relações Exteriores, o vice-presidente. Foi um momento histórico, foi tão bonito, né? O conselho da Apex reunido. Nós estamos muito animados para ajudar o Brasil a exportar mais, a trazer mais investimentos, a gerar mais emprego, mas precisamos deixar para trás esse tempo obscuro, esse tempo terrível de afronta à Constituição e ameaça ao Estado Democrático de Direito. Senão, nós não vamos ter paz. E para essa promoção é necessária a definição de uma estratégia. Ela precisou ser revista ou precisará ser revista depois dos atos do último domingo? Não, eu diria que nós temos que fortalecer os poderes para que eles façam o enfrentamento dessa situação, mas acho que o mundo também conhece um pouco o Brasil, sabe que o Brasil é um país pacífico, o Brasil não está e não esteve em conflitos com ninguém e não pode estar consigo mesmo. Mas a Apex vai ter uma estratégia diferente, sim, para dentro do Brasil especialmente. Veja, o norte e o nordeste do Brasil participam de uma maneira muito pequena das exportações brasileiras. As exportações brasileiras do ano passado, né, o saldo na balança comercial foi de 334 bilhões de dólares. 162 veio do Sudeste, 58 veio do Sul. E 56, mais ou menos, eu estou falando números aproximados, veio do Centro-Oeste. Quando você vai para o Nordeste, você tem um fluxo, um resultado nas exportações perto de 128 bilhões de dólares. Mas a metade, 27 bilhões de dólares, a metade disso vem da Bahia, com óleo, com um pouco de agronegócio, e o restante do Nordeste, dos outros estados, apenas em torno de 13 bilhões. Quando nós vamos para o Norte, no caso a Amazônia, de onde eu venho, a situação é mais grave ainda. São mais ou menos 28 bilhões de dólares nesse saldo de 334 bilhões do ano passado. E quando se tira Vale do Rio Doce, no Pará, você tira 21, sobram 7 bilhões. Então é como se o Brasil tivesse deixado de lado ao longo do tempo, nas exportações, no saldo da balança comercial, o Nordeste e o Norte do país. Nosso propósito é, sem prejuízo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que precisam ter mais estímulo, precisam ter mais presença da Apex e quem trabalha, no caso o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, que o vice-presidente Alckmin agora dirige, mas nós damos uma atenção especial para o Norte e para o Nordeste, como a Europa fez, com Espanha, Portugal e Grécia,
que, antes da formação, foi fazer investimentos. Eu tenho muita esperança que o Nordeste, que o Norte vão entrar nesse mapa da exportação, vão ser fortalecidos. Eu vou visitar todos os estados. Essa semana devo já estar no Acre. Vou visitar todos eles, conversar com todos os governadores, independente de questões partidárias, para juntos nós criarmos uma agenda de trabalho para fortalecer a exportação no Brasil e gerar mais emprego dentro do país. Mas primeiro vamos olhar para dentro, para depois a gente fortalecer a presença do Brasil lá fora. Tentando elencar o que passa na cabeça de um investidor ou de quem compra produtos brasileiros, a gente pode imaginar, eu vou colocar meu dinheiro onde tem segurança jurídica. A sede do Supremo Tribunal Federal, o prédio mais importante da justiça brasileira, está destruído. Vou investir onde tem democracia, no país que respeita os valores democráticos. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal, destruídos também. Então, o nível de desconfiança e falta de credibilidade do Brasil está enorme. A gente pode imaginar assim lá fora. Quais são os acordos comerciais ou quais são as nações que estão assim olhando descrentes do Brasil que mais preocupam neste momento a Apex e o governo brasileiro? O senhor que é um petista histórico, muito próximo de outras autoridades deste atual governo, esteve ontem com Alckmin, com outro ministro de governo, o ministro do Itamaraty. A maior preocupação hoje, pensando no investidor, é americano, é europeu, é de países asiáticos? Qual é o ponto? Olha, eu vou levantar duas coisas que são causa do que a gente está vivendo. A primeira delas, nós ficamos praticamente 4 anos sem ter a diplomacia presidencial. O presidente não foi uma vez na África, o ex-presidente. Não olhou para a América do Sul, para os países vizinhos, aliás, trabalhava contra. Não participou de nenhuma atividade com o Caribe, por exemplo. Então, quem não trabalha bem com seus vizinhos, enfim, não prospera. E uma outra situação. Isso foi muito ruim já para a imagem do Brasil e para os negócios. Tanto é que o crescimento das exportações está acontecendo mais em 2021 e 2022. Nós ficamos aí com um problema nesses 12 anos últimos de pouco crescimento nas exportações do Brasil. O presidente Lula, quando pegou o governo do Brasil, o fluxo de exportação e importação era em torno de 100 bilhões de dólares. Quando ele entregou, estava em 400 bilhões de dólares. Hoje são 600. Né? E a Apex quer trabalhar para que isso possa avançar bastante. Eu vejo que também agora nós vamos ter fortemente a presença do que eu chamo de diplomacia presidencial. Tem a diplomacia do parlamento, que eu trabalhei quando fui senador, 8 anos na Comissão de Relações Exteriores, ajudamos bastante, e a própria diplomacia do executivo, que é tão fundamental, que agora tem o Itamaraty, que não vai mais fazer vergonha Brasil afora, como fez Ernesto Araújo. Agora o embaixador Mauro Vieira é uma pessoa muito respeitada, e o presidente já vai fazer uma viagem agora, ainda esse mês, para a Argentina. A ideia do presidente é fortalecer o Mercosul, retomar o trabalho na CELAC, que traz aí Caribe, América Latina. Isso significa negócio, isso significa trabalho para a Apex, e nós já estamos reunindo na Apex para ver como é que nós vamos falar com o setor produtivo brasileiro, seja a CNI, seja a CNC, seja a CNA também, para que a gente envolva a Fiesp e a gente envolva todos esses segmentos empresariais agora numa diplomacia objetiva de fazer a geração de emprego aqui, de trabalhar o fortalecimento do comércio exterior do Brasil. E eu espero que já nessa primeira viagem o sinal venha fortemente no sentido de que o Brasil está de volta ao mundo. Agora, essas imagens que foram geradas parece que não são no Brasil, porque nós nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos. Eu vou falar aqui uma confidência, já que estamos... Eu já tive manifestação, aquela Lei de Segurança Nacional, que agora foi revogada, felizmente, ela foi criada em 83. Na época da luta pelas diretas, eu era estudante. Nós chegamos a ocupar o Salão Negro do Congresso. Eu estava junto na rua, estudante. E nós não quebramos nenhum vidro, nós não tiramos nada do lugar, nós sentamos no chão e falávamos ali que nós queríamos votar para presidente. E essas pessoas que se dizem patriotas quebram tudo, destroem tudo e vão lá na Suprema Corte do Brasil. O parlamento ter debate, ter conflito, ok. O próprio executivo, cada 4 anos a gente troca.
Mas a Suprema Corte do Brasil, quando eu vi aquilo, me entristeci. Ontem eu vi o ministro Gilmar chorando. Ele é o mais antigo ministro daquela corte. Você pode divergir de decisão judicial, mas nenhum país pode fazer o que foi feito aqui no Brasil, sob pena de sofrer muito, de ficar muito ruim perante a comunidade internacional. Por isso eu espero que haja punição exemplar e que nunca mais o que a gente viu no domingo se repita no nosso país. Jorge Viana compartilhando um pouco do seu olhar sobre os atos criminosos do último domingo na capital federal, também trazendo um pouco do que será o trabalho à frente da Apex. Ele que é da Amazônia, como eu, ex-governador do Acre e agora presidente da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Jorge Viana, mais uma vez, obrigada.